E sempre o Espírito Santo vai trazer santidade, separação para Deus. Vai trazer uma mudança boa. Vai trazer uma mudança de maneira que as pessoas olhem e vejam a mudança. Muitas pessoas dizem que são cristãs, mas continuam do mesmo jeito, vivendo do mesmo jeito. Ninguém vê Deus na vida da pessoa. Vamos ver aí o Espírito Santo como óleo. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. A unção no Novo Testamento é para ungir os enfermos. Se tiver pecados, são perdoados. Se tiver doença, enfermidade, são curados. Então aqui nós vamos ver que a unção vem separando. Quando você está ungindo, você está separando essa pessoa para Deus. Você está colocando essa pessoa debaixo do poder de Deus. Você está puxando essa pessoa para o reino de Deus. Tem a ver com óleo fresco, óleo precioso, excelente óleo, óleo de alegria. O apóstolo Paulo diz, quem nos ungiu é Deus. Olha, em Atos dos Apóstolos diz que Jesus foi ungido. Depois vem com a palavra, a própria palavra, aí, unção. Vós tendes a unção do Santo, sabeis tudo, e a unção que vós recebestes dele, fica em vós. 1 João 2, 20 e 27. Então sempre a unção aí vai ter a ver com a capacitação, com uma direção do Espírito Santo para fazer alguma coisa, mas junto com a direção vem a capacitação para fazer. Veja lá no Antigo Testamento que aqueles homens que foram fazer o tabernáculo, as peças ali, eles foram capacitados pelo Espírito Santo. Assim também nós, o Espírito Santo nos capacita com dons do Espírito Santo para podermos realizar as obras de Deus. Veio também o Espírito Santo sobre nós para nos fazer compreender, nos auxiliar a compreender a palavra de Deus, a obra de Deus. Depois tem aí a palavra fogo, um símbolo aí do Espírito Santo. E eu, em verdade, o batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então aqui fogo como sinal da presença de Deus. Entre nós, os pentecostais, fogo sempre indica aí o calor, o poder, a ação poderosa do Espírito Santo. Sempre às vezes nós oramos, né? Muitas vezes as pessoas usam o termo aí, queima Jesus, né? Fogo sobre ele, Jesus. Esse fogo aqui não é para matar, não é para destruir, mas é um fogo santo que vem o quê? Dando poder, dando capacitação. É um fogo do Espírito Santo que vem aí agindo, dando calor, né? Dando animação. Então muitas vezes esse fogo ele vem também como um sinal de um dom. Quando alguém é batizado com o Espírito Santo e com fogo, então isso aí indica que ele foi batizado com o Espírito Santo, falou em línguas e recebeu, junto com o batismo com o Espírito Santo, ele recebeu um dom do Espírito Santo. Por isso que muitas vezes na Bíblia nós vamos ver a pessoa foi batizado com o Espírito Santo e profetizou. Olha, já recebeu um dom de profecia. Lá no dia de Pentecostes, os discípulos foram batizados com o Espírito Santo e falavam a língua dos estrangeiros, ou seja, receberam o dom de línguas. Veja bem, batismo com o Espírito Santo e com fogo, indicando aí já uma capacitação que veio junto com o batismo com o Espírito Santo. Não quer dizer que todos recebem assim. A grande maioria, o próprio apóstolo Paulo diz, falam todos em diversas línguas? Não, a pessoa batizada com o Espírito Santo fala aquela linguagem de oração. Não são todos que recebem o dom de línguas. Todos profetizam? Não, nem todos recebem o dom de profecia. Você, durante a sua vida cristã, vai buscar esses dons. Vai fazendo a obra de Deus e o Espírito Santo vai lhe capacitando. Vai dando dons para fazer essa obra. À medida que você vai fazendo a obra, esses sinais seguirão os que crerem. Recebeu o batismo com o Espírito Santo? Agora é hora de receber o dom do Espírito Santo. Recebeu o dom do Espírito Santo? Agora eu quero outro dom do Espírito Santo. E vai assim, vai crescendo, vai fazendo mais. Vai evoluindo na obra de Deus, no conhecimento de Deus, na intimidade com o Espírito Santo. E cada dia mais ele vai capacitando. Quando a Bíblia diz não extingais o Espírito, quer dizer não apague esse fogo.
Não deixa o fogo apagar, não. Muita gente tem se tornado morno. E morno, Deus vomita. Deus não tolera. Crente tem que ser cheio do Espírito Santo. Tem que ser fogo realmente. Tem que ter poder na sua vida. Crente tem que ter aí alegria. O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Que crente é esse que só vive triste, abatido? Crente que não trabalha, não ganha almas? Crente que não ora em línguas? Crente que não ministra batismo com o Espírito Santo? Não expulsa demônio? Não prega para ninguém? Não dá testemunho para ninguém? Passa o ano todinho sem ganhar uma alma? Que crente é esse? Levanta, acorda. Você está precisando de fogo. Busque então esse fogo do Espírito Santo na sua vida. Lembre-se que as virgens que não levavam ali azeite nas lâmpadas não puderam acender as lâmpadas, porque o combustível da lâmpada é o azeite. O crente é a mesma coisa. Como é que você vai chegar lá na frente? Como é que vai chegar no dia do arrebatamento? Se está faltando azeite, está faltando a presença do Espírito Santo, faltando a presença, falta fogo. E para chegar lá precisa do azeite, precisa desse combustível para manter acesa a chama. A chama de quê? Do Pentecostes na sua vida. Depois vamos ver aí o Espírito Santo como penhor. 2 Coríntios 5,5 diz: ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Então o vocábulo penhor do grego arrobon significa primeira prestação, depósito, garantia. Então o Espírito Santo como penhor, ele tem um significado de compra, de redenção. Nós somos comprados por Deus. Nós somos comprados por bom preço. Custou o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz por nós. Então o Espírito Santo é dado como penhor, porque você pode olhar, por exemplo, para a ida do servo de Abraão em busca da noiva para o seu filho, Isaque. E ele foi então até a terra dos pais de Abraão buscar uma noiva. Veja bem, a igreja é a noiva de Cristo. O Espírito Santo é que vai buscar a noiva. Ele que vai lá escolher a noiva, capacitar essa noiva, trazer essa noiva santa para o Filho de Deus. Então a igreja é a noiva. Veja bem que o servo de Abraão então vai até lá e traz uma noiva. Mas quando ele chega lá, ele dá pendentes de ouro, ele dá ali coisas maravilhosas e caras, indicando que está comprando essa noiva. Veja bem que Labão, que nem queria saber da irmã, mas quando vê isso se aproxima, fica logo interessado em que ela fique. Sempre tem alguma coisa atrapalhando a noiva aí para o noivo, né? Sempre atrapalhando a comunhão da noiva com o noivo. Sempre tem alguém aí usado pelo diabo atrapalhando a noiva a seguir para o noivo. E nós vamos ver aí que esse pendente é o quê? Um penhor, provando que o noivo tinha comprado, queria a noiva, que vinha buscar a noiva, que queria casar com a noiva. E no casamento judaico sempre tinha isso. O noivo ia à casa da noiva, fazia uma refeição e deixava lá um penhor, alguma coisa de valor, dizendo: eu vou para a casa do meu pai preparar a casa, quando estiver pronto eu volto para buscar a noiva. Está aqui o penhor que eu estou deixando como prova que eu vou voltar para buscar a noiva. Então a figura aí do Espírito Santo como penhor é essa. Deus nos deu o Espírito Santo como penhor. Jesus deixou aqui penhorado: olha, eu vou voltar para buscar vocês. Eu vou preparar a morada para vocês. Eu vou para a casa do meu pai, eu vou preparar a morada para vocês. Quando estiver pronto, eu volto para buscar vocês. Como prova disso, eu estou deixando o penhor, estou deixando o Espírito Santo aí. Agora vamos ver com o selo, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações, como está em 2 Coríntios 1:22. O que é selo? Selo é um sinal de garantia, autenticação, prova que é de dono, né? Então nós somos selados, quer dizer, fomos marcados. No reino espiritual, nós não vemos, mas Satanás sabe quem é filho de Deus e quem não é. Nós somos marcados, porque o Espírito Santo está em nós. Como é que Deus vai arrebatar a igreja? Como é que ele vai saber quem é a igreja? Porque temos o Espírito Santo em nós.
Estamos em comunhão com o Espírito Santo. Existe o selo, a marca. Olha, o fazendeiro, o que ele pega? Ele pega o bezerro, pega um ferro quente e marca aí o bezerro com suas iniciais. É como se nós tivéssemos, cada um de nós, escritos dentro de nós assim, JCN, Jesus Cristo de Nazaré. Então nós somos selados. Quando aceitamos a Jesus, vem o selo sobre nós. Pertence a Deus. Foi comprado por bom preço. Agora tem dono. Antes vivia por aí. E estávamos no mercado de escravos, vendidos ao pecado, vendidos a Satanás. Mas nós somos agora comprados pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. E nós fomos selados, marcados. Olha, pertence agora a Deus. Somos filhos de Deus. Então esses selos têm aí vários significados. Garantia, juramento, confirmação, justiça e fé, autenticidade, fundamento, segurança, irrevogabilidade, promessa, redenção, mistério, vida, preservação. Então nós somos selados com o selo da promessa que nos dá a garantia de pertencermos somente a Deus. Fomos selados como posse então de Deus. Depois vamos ver aí vinho. E o vinho que alegra o coração do homem e faz reluzir o seu rosto como azeite, e o pão que fortalece o seu coração. Então é uma figura pouco usada, vinho, mas tem a significação. Quando Jesus participou da festa lá e multiplicou o vinho, né, nós vamos ver que o vinho é o motivo da alegria da festa. Então o povo ia para a festa e dizia, tem vinho? Tem muito vinho. Ah, então a festa é boa, eu vou. Essa festa é muito alegre. E o vinho alegrava os corações das pessoas, fazia as pessoas até dançarem, pularem, se divertirem, se alegrarem, né? Então o vinho é que era a alegria da festa. Agora veja bem, o vinho velho acabou na festa. A alegria que tinha no Antigo Testamento acabou. O vinho velho acabou. Aquele vinho era embriagante, as pessoas ficavam embriagadas, não reconheciam a Deus, não aceitavam Jesus como Senhor e Salvador. Jesus chegou, eles nem reconheceram Jesus, estavam bêbados pela religião. O vinho velho acabou. Jesus agora faz um vinho novo, que traz alegria à festa. É a presença do Espírito Santo. Lá no Antigo Testamento, na lei, ninguém recebia o batismo com o Espírito Santo, não recebia a alegria do Espírito Santo. O Espírito Santo não morava fixamente em ninguém. Agora aqui no Novo Testamento, o Espírito Santo é derramado sobre a igreja. A alegria do Espírito Santo vem sobre a igreja. Nós recebemos o vinho novo, que é o Espírito Santo. Aleluia. É a época da graça e não da lei. E por último nós vamos ver aí pomba. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia, tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Veja bem, pomba. Não quer dizer que uma pomba desceu sobre Jesus, não. João Batista teve uma visão do Espírito Santo descendo. Como que o Espírito Santo desceu? Como a pomba desceu suavemente sobre Jesus. Agora ele precisava ter uma visão de alguma coisa para reconhecer. Por quê? Ele disse, olha, aquele que me enviou a batizar, que é Deus, disse para mim, aquele que você vê o Espírito Santo descer sobre ele, este é o meu filho. Jesus era o que de João Batista? Primo. Quando Jesus chega para ser batizado, João Batista disse, oh, Jesus, eu te conheço, você nunca viu você pecar, você nunca desobedeceu seu pai e sua mãe, como é que agora você vai ser batizado? Esse batismo aqui é de arrependimento de pecado, você não precisa. Jesus disse, olha, me convém cumprir toda a justiça de Deus, é uma ordem de Deus o batismo, eu quero participar. E João Batista o batizou. Mas João Batista depois diz, eu não o conhecia. Não conhecia de que jeito? Conhecia como primo, mas não conhecia como Deus, como Messias. E ele disse, olha, mas aquele que me enviou batizar disse, aquele que você viu o Espírito Santo descer sobre ele, esse é meu filho. E eu vi e eu testifico, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus passou no outro dia, lá do outro lado do rio, ele disse, olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não o conhecia. Não conhecia como Deus. Mas Deus mostrou que aquele era o Messias. E aí está a prova da Trindade, tão simples aí também. Uma voz do céu disse, esse é meu filho. Quem diz é meu filho é que é pai. Ali está o Filho, Jesus Cristo. E o Espírito Santo desceu sobre ele. Aí Pai, Filho e Espírito Santo. E por que esse símbolo pomba? Porque a pomba tem sempre aquele significado. Ela é toda bem vestidinha de penas, ela é branquinha, né? Simbolizando a paz. E ela indica a santidade.